Não era uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você! Meu nome é Felipe Azevedo E o meu é Gabriel Coziner. e está começando mais um. Não era uma vez. Fala, Felipe Azevedo. Fala aí, Gabriel Coziner, como tá você, meu amigo? Tá tudo bom? Tudo bom. E você? Tranquilo, calma. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você também, que já tá em casa, que já curtiu a vinhetinha mais top do Brasil. É isso aí. Tá verde, amarelo ou vermelho hoje? Hoje eu tô verde, né? Hoje eu tô verde. Não sei se por ser uma sexta-feira tem um final de semana bom, tem pagodinho pra fazer. Eu já estou ansioso. E você, está verde, amarelo ou vermelho? Tô verde. Não sei se é sexta-feira, se tem um pagodinho aí. Tô brincando, mas tô verde. Bom, vamos aproveitar que são os verdes e vamos trocar. Então, uma ideia, né? Estamos aqui pra isso. Estamos aqui pra isso. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje é aquela série que o Brasil já aprendeu a amar. Hoje a gente vai falar sobre relatos pessoais. Cara, são histórias, são contos que a gente viveu e que de alguma forma somaram, enfim, não só para o nosso crescimento, não é isso, Gabriel? Para o nosso amadurecimento, mas também para os nossos assuntos aqui no Não Era. É isso aí. E hoje você que vai trazer um relato pra gente, é isso? É isso aí, meu amigo. Eu tava fugindo dessa bucha, porque toda vez que eu parava pra pensar, eu falava, Jesus, vou falar o quê? Não sei. Então, depois de muito meditar, eu decidi contar pra você hoje, Gabriel, a história de como foi que eu cheguei no Instituto Coziner há 6 anos atrás. O que você acha? Acho uma boa história. Estou intrigado. Solta a vinheta. Que vinheta. É brincadeira. Bom, vamos lá? Bora. Gabriel, é o seguinte, pensa assim, 6 anos atrás, nós estamos em 2021, menos 6, 2015, 2016, mais 21, menos 6. 2015, eu tinha meus 24 para 25 anos de idade ali, Gabriel. Então, é o seguinte, cara, naquele tempo eu trabalhava só com música. A gente tinha um grupo chamado Rara Afinidade, que a gente tocava bastante por aí, então era a minha ocupação. Eu estudava e trabalhava na noite fazendo samba, fazendo pagode. Esse era eu. E tinha ali meus 24 anos, né? E, bom, sempre fui esse cara aí, nunca gostei muito de fazer igual as pessoas fazem, levantar cedo e trabalhar em firmas. Eu sempre tentei, cara, eu juro. Eu sempre tentei, mas parece que não era pra mim, sabe? Meu apelido lá em casa era cigarro, pra você ter ideia, porque eu vivia só cantando. Então, toda a minha renda, naquela época, adivinha da música. E eu já tinha ali minha vida, tinha um filho, já tinha o meu casamento, tinha o meu relacionamento, e esse era eu, pagodeiro, ali, pai de família, e vivia a minha vida numa boa. Então, Gabriel, eu cheguei num momento de crise profunda quando meu casamento chegou no final, quando ela anunciou pra mim que não queria mais ficar comigo. Né? Acho que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. Então, ali eu entrei numa crise profunda mesmo, porque juntamente com o final do meu relacionamento, eu também estava com uma crise com o próprio samba, com a própria música. Tinha virado trabalho, sabe? Quando você tem que ir toda sexta, às vezes sábado, você tá cansado, madrugada, você sai de um, vai para o outro. Então, aquilo que eu fazia com tanta alegria se tornou maçante. Então, quando eu já não sabia nem se eu queria cantar mais, acabou meu relacionamento também. E ali naquela época, cara, eu não sabia mais quem eu era, entendeu? Eu não sabia o que eu ia fazer, cara. Se não é música. E doía ali, tava doendo a dor de um relacionamento, igual a gente conversou com algumas músicas aí, né? Eu vivi isso profundamente. Então, ali foi uma crise pessoal bem profunda que eu vivi, cara, de verdade. Então, senti essa dor e como a maioria das vezes acontece, essa dor me impulsionou a buscar um monte de coisa, um montão de coisas mesmo, sabe? Desde religião até, nossa, todo que tipo de terapia, ou inclusive ayahuasca, eu fui buscar em tudo que é lugar, Gabriel. Eu queria saber o porquê que doía, sabe? Buscar uma resposta para o mundo. Então, foi nesse período aí que eu tive uma experiência bastante interessante na minha vida, Gabriel. Foi uma chuva que eu tomei, que eu tava indo para uma reunião. E naquela chuva ali, não sei, ela me tocou de um jeito que eu parecia que tinha acordado, assim, sabe? Foi uma experiência que meu coração começou a bater muito forte, absolutamente do nada. Simplesmente com a chuva, entendeu? Eu tava muito vivo, Gabriel. Respirava fundo, olhava para tudo ao meu redor, assim, parecia que eu tinha acabado de nascer, cara. Foi estranho. E eu sentia absolutamente tudo ao mesmo tempo. Tava numa paz, num entusiasmo, assim. Parece que tava tudo claro pra mim de repente, sabe? E foi nessa fase que eu comecei a mudar muito, porque o sol que nascia já era muito pra mim, sabe? Então eu acordava cedo pra esperar ele chegar. Comecei a me tornar muito observador com todas as pessoas. É como se eu tivesse começado a ver o mundo pela primeira vez. Tomei um choque assim, depois, sabe? Comecei a enxergar o mundo por mim mesmo, entende? E aí foi nessa mudança profunda, Gabriel, na minha personalidade, que as pessoas ao meu redor começaram a perceber que eu estava bastante diferente, entendeu? Então, como naturalmente as pessoas me procuravam para pedir conselhos, para falar comigo, a minha mãe falou: olha, por que você não vai fazer um curso? Por que você não procura ser um terapeuta, ser um psicólogo? Já pensou nisso? Eu falei, não.
mas seria uma ideia interessante. E aí minha própria mãe procurou no Google e encontrou Mário Coziner. Você sabia disso? Eu só sabia desse finalzinho aí. Pois é. Então ela ligou para ele e disse mais ou menos o que estava acontecendo comigo, e ele queria me conhecer, disse que queria me conhecer. E eu fui e contei para ele. Quando eu conheci ele naquele dia, naquela tarde, a gente sentou, tomou um café lá em Perdizes, contei tudo o que estava acontecendo, porque eu estava me sentindo muito diferente de todo mundo também, sabe? E Uhum. isso dava uma certa solidão, entendeu? E aí ele me ouviu com toda a calma do mundo, bichão. Ouviu com toda a calma, tomou um cafezinho, parou e falou assim para mim: você teve um despertar espiritual e tá apaixonado, mas vai passar. E eu nunca mais esqueci essas palavras. E eu sei que muita bobagem, muito misticismo é dito sobre isso, mas, cara, se você parar para ler um pouquinho aí sobre as referências, é um processo meio que natural que acontece, sabe? Quando você chega numa crise tão profunda que se encontra um sentido maior, meio que para, não sei explicar exatamente o que aconteceu comigo, mas eu mudei bastante, e desde aquele dia eu comecei, então, a trabalhar, a fazer o curso, e me formar, e me encontrar numa disciplina que eu nem sabia que existia, sacou? Então tudo isso começou lá na minha crise pessoal, Gabriel. Tudo isso começou, foi um movimento que primeiro doeu, para depois me direcionar até onde eu estou hoje. Então, colorinho colorado, esse conto real está acabado, foi assim. Interessante, interessante, Felipe. Você achou o que você estava procurando? Olha, para ser bem sincero, eu acho que sim, porque eu encontrei, na verdade, algo que não é aquela resposta que você encontra que depois vem outra pergunta, sabe? É aceitar que as perguntas às vezes não têm respostas, é diferente, e estar tranquilo com isso, sabe? Sim. Então, depois que eu comecei um caminho de constelação familiar, de estudar e de fazer esse curso tantas vezes, de fazer esse processo, eu fui tendo também um reencontro, um resgate com a minha imagem do meu pai, com a imagem do meu pai, né? Então, quanto mais eu fui adentrando no meu coração essa imagem do meu pai, menos eu fui tendo sede para buscar alguma coisa. Não sei se foi um processo meu, entende? Então, depois eu fui me acalmando, deixando de buscar tanto para, sei lá, estar um pouco mais tranquilo, sabe? Você falou duas coisas interessantes. A primeira, toda crise muito forte que a gente tem, toda, e que a gente consegue depois sair, é uma evolução pessoal gigante. Gigante. Você sempre sai muito mais forte, ou com muito mais certeza, ou resposta, eu não sei. Mas sempre. Tem uma dor grande, você consegue sair dessa dor, depois você fortalece muito, muito. Isso é muito interessante. E a segunda coisa também que me chama a atenção, a frase que você falou, que eu falei, você achou as respostas? Você achou o que você estava procurando? Você falou, achei. E vi que que algumas perguntas não têm resposta. E eu acho que isso é a vida. Não tem uma resposta. Acho que a resposta vai mudando até conforme o tempo. E se eu acho que você tem muita certeza de alguma resposta, isso daí é que talvez te transforme depois nesse processo difícil de sair. Meu irmão disse essa frase para mim uma vez: toda certeza é burra, nunca esqueci. Eu concordo mesmo. Eu É. concordo mesmo. Eu vejo que eu mudo tanto que como é que eu vou ter certeza de alguma coisa? Tem tanta coisa que eu falei, não faria, ou não fazia, ou não sei o quê, ou não. Eu vejo que cada vez mais não tem isso, assim, é meio fluido, né? E que fica também uma mensagem meio que de aguente firme, né? Quando a gente. É natural, não tem como a gente passar por uma vida inteira sem ter esses momentos de crise, né? De ruptura, de encerrar ciclos e de sentir a dor que isso causa, né? Mas, assim, geralmente o que vem depois daí é grandioso, sabe? É grandioso mesmo. É uma questão de suportar, deixar o tempo passar, porque é só ao mesmo tempo e os acontecimentos futuros que vão dando sentido para a coisa. Nada mais. Nenhuma resposta que a gente encontre na mente, sabe? É viver, atravessar. Atravessemos. É isso. Atravessemos. As dores da vida é o que fazem a gente viver. É isso que dá sentido depois da vida, ou a viver assim. É isso que vai trazer a graça, o gosto da vida. É o amargo, né? O doce só sabe que é doce porque a gente tem um amargo também. Se a gente começou a doce, a gente não saberia o que é doce. Então, é muito importante a gente sentir o amargo da vida para sentir o doce também. E eu tenho uma coisa muito interessante também, que a gente geralmente não identifica muito as coisas, né, quando a gente está mal. A gente engloba tudo muito em poucas palavras. Nosso vocabulário emocional é muito curto. Então, tipo assim, você tá mal, eu tô mal, tô para baixo. Tá bom, mas você tá depressivo, você tá ansioso, tem tanta coisa dentro disso. E geralmente quando a gente identifica essa palavra do que realmente a gente está sentindo, isso daí só por si só já consegue causar uma autotransformação. Porque primeiro você teve uma autoobservação sobre o seu sentimento. E só disso
às vezes é o suficiente para causar essa autotransformação. Então, às vezes, o que a gente falta é ter contato com a gente mesmo, saber o que realmente a gente está sentindo. Total. Às vezes, se você só percebe, nossa, eu tô nervoso. Mesmo que seja só pra perceber, continuar nervoso. E pra dizer pra você mesmo, sim, tô nervoso, né? Mas se a gente nem percebe, aí que a gente atua mais ainda com o nervosismo, não é isso? Exatamente, exatamente. Por isso que a prática de meditação é muito boa, porque esse é um momento que você para e fala, tá, meio que assim, o que eu tô sentindo, vai? Sabe, acho que às vezes você pode acordar e falar, tá, o que eu tô sentindo? Como é que eu tô agora? Só disso daí, eu acho que você já tem um dia muito melhor, assim. É uma besteira, mas é uma coisa que a gente não faz, a gente não tá em contato com a gente a maior parte do dia. Então a gente não sabe realmente como tá se sentindo. E quando a gente acha que tá se sentindo mal, a gente fala, estou me sentindo mal. A gente nem sabe o que é, só não é bom. Tipo, sabe? É muito vago. Nossa, acho interessante isso que você falou. Porque quando eu paro para me perguntar como é que eu tô, às vezes, Gabriel, eu percebo até que tem aqui ainda dentro de mim experiências de ontem. Por exemplo, você foi para uma festa ontem, sabe? Foi tão legal, você estava com tanta gente que você gostava ali, você curtiu tanto, que você chega no outro dia ainda você ainda tá de manhã na adrenalina da coisa, sabe? Então, Sei. às vezes eu paro para me perguntar e percebo que, nossa, eu ainda tô na energia da coisa, entende? Então, a gente traz um pouco de experiências do passado também. Então, parar um pouco para olhar para dentro é importante, né? Para a gente ver o que está flutuando aí nesse nosso caldeirão interno, né? Quais são as energias que estão presentes aqui, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é muito mais fácil transitar pela vida quando a gente sabe o que a gente está sentindo, né? A gente vai conseguir lidar muito melhor com a vida. Então, você saber como você tá com a energia de ontem, enfim, o que está sentindo, é muito importante. Eu tive uma experiência faz pouco tempo que eu estava sentindo, tipo, uma ressaca moral, e não fazia sentido, logicamente, por quê? Então, eu tive que ficar me perguntando, assim, O que sabe? aconteceu? O que acontece, sabe? E, às vezes, as respostas que a gente tem, geralmente, são muito rasas. Tipo, tananã. Aí você pode até parar para pensar, talvez seja aquela pessoa. Tá, mas o que com aquela pessoa? Sabe? Se você vai um pouquinho mais fundo, geralmente já muda o sentimento verdade. na hora, só para você identificar. Nossa, total, Gabriel. Total. Então, mais uma vez a importância aí da gente despertar, né? Pra gente olhar pra dentro e administrar nosso próprio ser nesse sentido aí, né? Como se você não tem que arrumar sua casa, manter a casa funcionando, então manter o ser funcionando também é parte do processo, não é isso? É isso mesmo, filho. Muito obrigado por compartilhar aí sua história. Espero que tenha ajudado um pessoal aí, porque tenho certeza que muita gente deve ter passado por coisa parecida, inclusive eu. Então é sempre bom lembrar esses momentos que fizeram uma transformação na nossa vida. Sim, eu concordo, é sempre bom, e por isso que eu que agradeço a oportunidade aí de lembrar esse momento bonito da minha vida. Então, só para complementar, nesse dia, no primeiro dia que eu conheci, o professor Mário Cosiner, ele deu um livro para eu ler, o Gabriel, sabe qual que é? Ele pediu para eu ler Fernão Capelo Gaivota. Não tem Belo ideia de que livro. livro é esse. A edição coloca aí na capa. E do que você tirou do livro? Maravilhoso, maravilhoso. Trata-se de uma ave que ela vive no bando dela, mas cada um tem sua função ali, eles buscam comida, sobrevivência. Mas essa ave não, especificamente ela gosta de voar. Ela gosta de aprender novas formas de planar, ela gosta de cair lá de cima e depois planar no mar, sabe? A brisa dela fica ela não quer saber da sobrevivência, e aí por isso ela tá excluída do bando, manda ela embora, literalmente. E aí quando ela vai voar sozinha, na liberdade dela, ela encontra outros. É basicamente isso. Um buscador. Um buscador, é isso daí. É isso, Felipe. Muito bonito, muito legal. Muito bom. Seguimos em Valeu. frente. É nóis.